Está escrito em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em uma época marcada por pressa, por ansiedade e por excesso de informação. Os dias parecem correr mais rápido do que a nossa capacidade de acompanhá-los, não é mesmo? As pessoas vivem conectadas o tempo todo, porém, ao mesmo tempo carregam dentro de si uma bagagem emocional muito pesada. São lembranças, arrependimentos, traumas, frustrações e erros do passado que insistem em voltar à memória. E muitas vezes o nosso coração se torna como uma sala cheia de ecos. Sim, a mente revive situações antigas, conversas que gostaríamos de ter conduzido de outra forma, decisões que teríamos tomado diferente se pudéssemos voltar no tempo, não é mesmo? E há tantas pessoas que, mesmo vivendo no presente, estão emocionalmente presas ao passado. O apóstolo Paulo, aqui nesse trecho, escrevendo aos Filipenses, ele revela uma verdade espiritual que é, digamos, profundamente libertadora. Ele declara: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Essa afirmação não significa apagar a memória, nem negar a história vivida. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é algo muito mais profundo, ou seja, o passado não pode governar o presente, nem dirigir o nosso futuro. A vida espiritual, ela pode ser comparada a dirigir um veículo em uma estrada longa. Quando nós estamos ao volante, existe algo interessante na estrutura de qualquer veículo, de qualquer carro, seja de pequeno porte ou grande porte. O para-brisa é sempre muito maior que o retrovisor. E isso não é por acaso. O retrovisor tem uma importância muito grande. Existe para consulta rápida e permite que o motorista verifique o que ficou para trás, observe se há algo se aproximando ou confirme se a manobra está sendo realizada de forma segura. Mas nenhum motorista dirige olhando fixamente para o retrovisor. Se alguém tentasse dirigir olhando apenas para trás, o resultado seria inevitável. Seria acidentes, colisões, perda de direção. O retrovisor, ele é muito importante, sim. Mas ele não pode definir o caminho que nós estamos traçando. Da mesma forma, o nosso passado tem valor como referência para nós, mas nunca como direção. Essa metáfora revela algo profundamente espiritual. Deus nos deu memória para que possamos aprender com o que nós vivemos, mas não para ficarmos aprisionados ao que já passou. O problema surge quando o passado deixa de ser uma referência e passa a controlar as nossas decisões, os nossos sentimentos e a nossa visão do futuro. E o problema é que há muitas pessoas que estão vivendo, dirigindo a sua vida olhando apenas para o retrovisor das lembranças dolorosas, recordando traições, fracassos, perdas, injustiças. E cada lembrança se transforma em um peso que dificulta muito o avançar.
Outras pessoas vivem olhando para o retrovisor das conquistas passadas. Ficam presas a glórias de ontem, aos momentos de sucesso, às fases em que tudo parecia funcionar melhor e sem perceber, deixam de avançar porque tentam reviver um tempo que já ficou para trás. O apóstolo Paulo tinha motivos suficientes para viver preso ao passado. Antes de se tornar um apóstolo, ele havia sido perseguidor da Igreja de Cristo. Ele participou da prisão de cristãos e esteve presente quando Estevão foi apedrejado. Aquela história fazia parte da sua trajetória e não era muito legal. Se Paulo decidisse viver olhando constantemente para esse retrovisor, talvez jamais tivesse coragem de seguir adiante no chamado de Deus. Mas ele compreendeu algo extremamente essencial. O Evangelho não apenas perdoa o passado, ele também redefine o futuro. Quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está declarando que decidiu não permitir que o seu passado se tornasse o condutor da sua vida. Isso é extremamente relevante para os dias atuais. Isso porque nós vivemos em uma geração marcada pela lembrança constante, fotografias, mensagens antigas, registros digitais, redes sociais. Tudo parece manter viva cada fase da vida. E aí há uma tendência crescente de revisitar constantemente o passado. No entanto, a espiritualidade bíblica nos convida a viver com os olhos voltados para aquilo que Deus ainda fará. Ou seja, olhando bem adiante, olhando para frente. Deus nunca se apresenta nas Escrituras como Deus que apenas revive histórias antigas. Não. Ele se revela como Deus que faz coisas novas. O profeta Isaías registra uma palavra extremamente relevante para nós. Em Isaías 43, versículo 19, ele declara: eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? Observe algo importante nessa passagem. Deus reconhece que o povo tinha uma história, mas ele também anuncia um futuro diferente. Muitas vezes, o maior obstáculo para aquilo que Deus quer fazer amanhã é a maneira como nós nos relacionamos com o ontem. Há pessoas que não conseguem acreditar em novos começos porque se sentem definidas pelos erros que cometeram no passado. Outras não conseguem avançar porque carregam culpa por decisões antigas, e algumas vivem presas ao que perderam. E tudo isso é extremamente prejudicial na questão do avanço na vida. Porém, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sempre aponta para a frente. Quando Jesus encontrou pessoas marcadas pelo passado, ele nunca as deixou presas ali. Nós temos o exemplo da mulher samaritana, Ela carregava uma história de relacionamentos fracassados, uma vida pregressa. No entanto, Jesus não a definiu pelo passado. Ele a conduziu para uma nova vida. Aquela mulher, lá em João 8, a mulher que foi surpreendida em adultério, ela estava cercada por acusações baseadas no que ela havia feito. Mas Jesus disse: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Observe a direção dessa frase. Vá, vai. Não permaneça parada no erro. Não fique presa à culpa, mas siga em frente. O chamado de Deus sempre aponta para o futuro. Isso não significa ignorar o passado.
O retrovisor continua sendo muito útil, sim. Ele nos ensina, ele nos lembra das lições aprendidas, ele nos faz crescer em sabedoria. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que aprenderam com o que viveram. Um exemplo disso é Davi. Davi aprendeu profundamente após os seus erros. Outro exemplo é do apóstolo Pedro, que amadureceu depois de negar Jesus. José compreendeu que as suas dores passadas estavam ligadas a um propósito maior de Deus para a sua vida. Mas nenhum deles permaneceu parado na história que já tinha acontecido anteriormente. Todos eles aprenderam com o retrovisor, mas dirigiram olhando para o para-brisas. Essa é uma imagem poderosa para os dias em que nós vivemos. Isso porque a nossa geração sofre com ansiedade sobre o futuro e culpa pelo passado. As pessoas vivem emocionalmente presas entre aquilo que já aconteceu e aquilo que temem que possa acontecer. Mas o Evangelho nos chama para viver com confiança na direção de Deus. E Paulo continua dizendo: prossigo para o alvo. Prossigo, um alvo estabelecido, e ele não ficou estagnado. Essa palavra prossigo, ela transmite a ideia de movimento contínuo. Não é alguém parado, estagnado, não é alguém preso ao passado, mas trata-se de alguém que continua avançando. A caminhada cristã não é estática, ela é dinâmica. Ela envolve crescimento, amadurecimento, transformação. E esse movimento exige algo essencial da nossa parte: manter os olhos na direção certa. Se um motorista olha constantemente para o retrovisor, fixamente, ele perde a capacidade de perceber o que está acontecendo à frente. Ele deixa de ver as curvas, de avaliar os riscos, os obstáculos e oportunidades de seguir por caminhos melhores. Da mesma forma, quando nós ficamos excessivamente presos ao passado, nós perdemos a sensibilidade, a percepção de risco e a sensibilidade de perceber aquilo que Deus está fazendo agora por nós e para nós. E quantas pessoas deixam de viver novos capítulos porque continuam presas a capítulos antigos? Quantas oportunidades não são desperdiçadas porque alguém acredita que a sua história já está definida pelo que aconteceu anos atrás? Não são poucas as pessoas que vivem assim. Mas Deus não escreve histórias baseadas apenas no passado humano. Ele escreve histórias baseadas em sua graça. E a graça de Deus sempre cria novas possibilidades, novas oportunidades. E talvez, quem sabe, você carregue lembranças difíceis. Talvez existam decisões das quais você se arrependa. Talvez haja feridas que ainda doem quando são lembradas. Mas a mensagem bíblica continua sendo a mesma. Ou seja, o passado pode ensinar, mas não pode definir o nosso destino. Ele é retrovisor, não é direção. A direção da vida pertence a Deus, e Deus sempre trabalha com o futuro. Ele é especialista em recomeços. Ele transforma desertos em caminhos, fracassos em aprendizado, lágrimas em maturidade. Por isso, o apóstolo Paulo não apenas esquece o seu passado, mas ele também declara que existe um alvo diante dele. A vida cristã não é apenas deixar algo para trás, é também caminhar em direção a algo maior e melhor. Esse alvo é viver plenamente o propósito de Deus, é amadurecer espiritualmente,
é refletir o caráter de Cristo através de nossa vida, é caminhar com esperança, mesmo em tempos difíceis. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, nesses dias tão corridos em que nós vivemos, essa mensagem se torna ainda mais necessária. A pressão da vida moderna tenta nos fazer correr sem direção, reagir a tudo, carregar pesos emocionais antigos e ainda lidar com as incertezas do amanhã. Mas Deus continua convidando seus filhos a viver de maneira diferente. Ele nos chama a confiar em sua direção. Ele nos lembra que a história não termina no erro, nem na dor, nem na perda. A história continua. Enquanto a vida, Deus continua escrevendo novos capítulos. Meu querido irmão, minha amada irmã, isso, quando olhamos para o retrovisor da vida, nós devemos fazer isso apenas para aprender, para agradecer e também para crescer. Mas quando se trata de direção, nossos olhos precisam estar voltados para a frente, para o alvo. Porque o Deus que guiou ontem é o mesmo que continua conduzindo hoje. E Ele ainda tem caminhos que você não percorreu ainda. Ele tem experiências que você não viveu e propósitos que ainda serão revelados no tempo certo. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.